Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é recuperação judicial, os benefícios e também os desafios aí para o produtor rural. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o doutor Edgar Fernandes, que é o vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial, subseção OAB Dourados, Dourados Itaporã. Doutor, seja muito bem-vindo, E para começar, gostaria de perguntar, com esse crescente cenário aí de perdas, nas últimas safras que Mato Grosso do Sul passou, tem se observado bastante esse termo, de recuperação judicial. Eu queria te perguntar, o que ela é na prática e qual o benefício, que o produtor rural tem? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui participando da entrevista. Sobre o tema recuperação judicial, nós temos uma onda crescente de recuperações judiciais no nosso país. A recuperação judicial, ela surge ali em 2005, por meio de uma legislação própria. Essa legislação própria, inicialmente, ela foi criada, normatizada, visando os empresários. Quais empresários? Aqueles do ramo de varejo, agroindustrial, fora outras atividades rurais. Dentro disso, ali em 2020, nós temos uma positivação da matéria pro produtor rural em si. Então, o produtor rural, a partir de 2020, ele começa a ter o direito ao acesso aos pedidos de recuperação judicial. E o que vem a ser a recuperação judicial? A recuperação judicial, ela é um mecanismo criado por lei que possibilita ao produtor rural que está passando por dificuldades financeiras de renegociar essas dívidas com os credores. Então, o processo de recuperação judicial é um processo em que você tem de um lado os credores e de outro o devedor, no caso o produtor rural, em que eles buscam uma conciliação no intuito do quê? De buscar uma solução para aquele cenário do produtor rural. Então, esse é o objetivo principal da recuperação judicial. E a gente percebe, doutor, nesses últimos anos, a gente viu que em relação a 2023, o ano de 2024, a gente teve aí um expressivo aumento nos números de pedido de recuperação judicial, mais de 400%. O que há por trás desse aumento todo? Esse aumento, se a gente observar, ele surge em 2024, esse aumento, essa pesquisa. Mas se a gente observar, esse aumento, ele começa a surgir ali no ano de 2022, 2023, 2024. Por que desse aumento? Porque o cenário do agronegócio é um cenário de crise. Nós tivemos aí perdas sucessivas em decorrência climática. Sim. Além do fator climático, nós também estamos enfrentando situações com retração do crédito aos produtores rurais. Além da retração do crédito, também estamos enfrentando a questão da inflação, o que tem colocado em dificuldade as negociações, fora a queda das commodities. Sim. O baixo valor da soja, do milho, dentre outras. Então, tudo isso é um cenário que agora culmina no ano de 2024 com o aumento dos pedidos de recuperação judicial. A gente percebeu que aqui na nossa região, na região sul do estado de Mato Grosso do Sul, a gente percebeu perdas aí de 4 safras seguidas, sucessórias. E a OAB de Dourados criou a Comissão de Recuperação Judicial. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o papel dela junto ao produtor rural. Então, nós criamos a Comissão de Recuperação Judicial no âmbito da 4ª subseção da OAB Dourados, com o intuito do quê? Qual que é o objetivo da comissão? O objetivo da comissão é trazer eventos e promover a divulgação daquele tema. Então, quando a gente criou a comissão, a gente teve esse intuito. Qual o intuito? De promover eventos, palestra, difundir o tema aos produtores. Porque a gente vê que muitas das vezes o produtor ainda não tem acesso e não tem aquela segurança sobre o tema da recuperação judicial. Então, quando a gente trouxe essa discussão para a OAB, é nesse intuito, propriamente dito. Vamos colocar uma comissão própria num tema que está em alta, não só no cenário do Mato Grosso do Sul,
mas em todo o Centro-Oeste e também nos diversos estados do Brasil. Vamos trazer isso para dentro da OAB para quê? Para que a gente possa promover eventos, palestras e difundir o tema para que seja de conhecimento ao máximo possível dos produtores. Ou seja, auxiliar, né, o produtor nesse momento aí tão difícil. E o que o senhor me diz, doutor, sobre os benefícios, né? Quais são os principais benefícios que a recuperação judicial pode trazer para o produtor? Então, quais são os benefícios? Primeiro, os benefícios quando você acessa uma recuperação judicial para o produtor rural é aquele fôlego. Aquele fôlego que o produtor precisa. Por quê? Porque você só vai buscar uma recuperação judicial quando a sua situação já está alarmante. Porque se você estiver tranquilo na sua produção, nos seus créditos, você não tem o porquê de buscar a recuperação judicial. A partir do momento que a sua situação está alarmante, você tem credores entrando com ações de execuções, ações de busca e apreensão de maquinários, liga aquele alerta para o produtor. E qual que é a vantagem da recuperação a partir do momento que o produtor busca a recuperação judicial num processo judicial? Ele tem, primeiramente, um período ali em que essas ações de execuções e essas buscas e apreensões de maquinários ficam suspensos. Olha. Por qual período isso fica suspenso? Em regra, a partir do momento do ingresso da ação judicial, o juiz fixa um prazo de 180 meses de suspensão dessas ações de execuções e das constrições dos bens do produtor rural. Uma forma aí de blindar o patrimônio, né, É uma doutor? blindagem do patrimônio. E isso dá o fôlego para o produtor. Lógico, o produtor, a partir do momento que entra com a recuperação, ele tem que ter a ciência que ele vai ter essa blindagem, mas, porém, ele continua a atividade e buscando capital para lá na frente, depois do período de blindagem, negociar uma forma de pagamento. Então, assim, é super importante para o produtor, nesse momento, a recuperação por causa disso. Nós temos essa blindagem 180, podendo ser prorrogável por mais 180, conforme a legislação, que traz essa segurança, esse fôlego. Opa, eu não vou ter um risco ali de ter uma constrição num bem. Opa, eu não vou ter ali uma possível execução e uma penhora ou bloqueio das minhas contas. Então, tudo isso traz essa segurança para o produtor durante esse período. Essa recuperação judicial, ela é para todo produtor? O que o produtor rural ele deve ter de ponto de atenção aí antes de fazer esse pedido? Olha, a recuperação judicial, conforme eu mencionei lá no início, ela inicialmente surgiu para as atividades empresariais, agroindustrial, empresariais, varejo. Depois, com o avanço da legislação, em 2020, nós tivemos essa alteração legislativa que permitiu o produtor rural acessar a matéria da recuperação judicial. Lógico, o produtor rural, pessoa física, ele não pode ter o acesso à recuperação judicial. Ele precisa fazer uma migração para pessoa jurídica. E como que ele avalia esse cenário para se pedir uma recuperação judicial? Esse cenário, quem precisa fazer a avaliação é o produtor rural junto com especialistas. Então, o produtor rural, quando ele avalia que o cenário dele é uma dívida crescente e ele já não tem mais condições de honrar com aquelas dívidas, liga-se um sinal de alerta para quê? Para buscar o acesso à recuperação judicial. Então, esse cenário é muito interno. O produtor ele precisa avaliar as condições dele, tanto para pagamento, como projeções futuras daquelas dívidas. Então, ele que faz essa avaliação. Lógico, precisa ser ter especialista, tanto da parte jurídica, como da parte contábil, como da parte econômica, para fazer toda essa análise do cenário. Lógico, hoje a constante, o crescimento das dívidas dos produtores tem alavancado o número de recuperações judiciais. Outra dúvida, doutora Edgar, é em relação à atividade do produtor rural, né? Durante a recuperação judicial, ele continua suas atividades normalmente, né? Ele continua plantando, colhendo, enfim, ele continua com as suas atividades de praxe, digamos assim, né? Perfeito, Valéria. Muito boa colocação. Qual que é o objetivo da recuperação judicial? O sorgimento empresarial e o sorgimento do produtor rural. O que é o sorgimento? Ele se manter ativo. Porque não é interessante num cenário, tanto para
questões tributárias, tanto para empregos, porque o produtor rural emprega, que ele não consiga honrar com os compromissos. Então, para que ele consiga honrar com os compromissos, ele precisa estar ativo. Então, durante o período da recuperação judicial, nada mais obrigatório do que o produtor rural continuar produzindo. E lógico, hoje a gente tem visto um cenário que, a partir do momento que o produtor rural acessa o pedido da recuperação judicial e tem o seu deferimento, nós temos investidores que trabalham com investimentos para produtores rurais e empresários que estão em recuperação judicial. E o que o senhor diria para o produtor rural que está em casa nos assistindo e que está aí, né, com medo de perder sua fazenda, enfim, seu patrimônio, porque está endividado? E o que o senhor diria, né, para esse produtor estar nessa situação em relação à recuperação judicial? Eu gosto de colocar nas consultas que a gente é procurado, que muitas das vezes o produtor ele fica receoso de expor a situação dele, certo? Ele tem aquele receio, principalmente na nossa região, porque às vezes você tem um produtor que entra com a recuperação judicial e tem um credor que é vizinho de fazenda. E tem aquela estigma, aquela vergonha. Então, geralmente, quando a gente é consultado pelo produtor, a gente sempre observa isso. Então, o que a gente orienta? Não deixe para o último momento. A partir do momento que você faz aquela avaliação interna que eu mencionei há pouco, olha, eu estou aqui numa situação de extrema crise. Procure o auxílio do advogado, do contador, do economista. Para quê? Para quanto antes procurar o acesso ao encaminhamento. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Semear MS, né, no bate-papo com o produtor. Te convidar mais vezes para estar conosco falando desse tema que eu tenho certeza que gera muita curiosidade aí para os produtores rurais. E para encerrar, doutor, diante de tanta informação que a gente vê, muitas vezes informações até distorcidas, onde é que o produtor rural ele pode buscar informações corretas e seguras sobre a recuperação judicial? O que nós temos visto na prática é que estamos enfrentando muitos aventureiros no tema. Então a gente sempre tem orientado nas consultas dos produtores, estude com critério os profissionais que procurem. Ou ainda a comissão da OAB está à disposição para orientar, para passar as informações. Ou o próprio produtor, ele tem o seu advogado, o seu contador de confiança, marque reuniões, converse com essas equipes que já são mais próximas do produtor. Porque a gente vê aí um cenário de recuperações, mas também vê um cenário em que muitos aventureiros orientam de forma errônea os produtores nesse momento. Então, assim, é uma análise interna que o produtor precisa fazer. Além dessa análise interna da situação dele, procurar pessoas de confiança, analisar o currículo daqueles profissionais, tudo isso. Tá certo, e procurar sempre a orientação da OAB, né? Que é um local seguro para se buscar informações jurídicas, enfim, tirar dúvidas. E a OAB de Dourados, né? Muito acessível aqui no centro da cidade. Doutor, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. E tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!